Olá pessoal, tudo bem? Então, prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre o livro Hitler e os Alemães, de Eric Voegelin, vamos à parte final. Tá? Então, passamos até agora um diagnóstico que Voegelin fez da sociedade alemã e de como a corrupção espiritual de grande parte dos cidadãos alemães levou à aceitação, né, de Hitler como seu legítimo líder, que para Voegelin era o problema existencial central da sociedade alemã na primeira metade do século XX. Feito esse diagnóstico, né, o Voegelin começa, como ele chama, de uns temas mais amenos. Né? É praticamente o e daí dessa história toda. Então, em uma primeira parte, o Voegelin vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado da questão da primeira e segunda realidades, que ele já tinha mencionado na introdução desse livro. Então, a segunda realidade é aquela realidade que você inventa, que você imagina, que substitui a primeira realidade, que é aquela que você está vendo com os seus próprios olhos. Tá? Então, a primeira realidade é aquela realidade concreta, né, visível para você, é a realidade como ela realmente é, e a segunda realidade é uma fantasia, né, que o Fogelin vai dizer que muitas vezes identifica isso como a ideologia, a segunda realidade como a ideologia, justamente porque ela tem essa capacidade, a segunda a ideologia, de falsear a imagem do mundo e criar um mundo de mentira para você viver dentro dela. Então, depois dele falar um pouco sobre a segunda realidade na obra de Utopia de Thomas Morris e de Garganta e Pantagruel do Rabelais, ele vai falar sobre Dom Quixote. E aqui eu acho que é uma das melhores páginas que o Voegelin já escreveu. Né? Então ele vai mostrar como Dom Quixote é um grande estudo, não só sobre o fenômeno da segunda realidade, mas entre o confronto da primeira com a segunda realidade, que é uma coisa que acontece o tempo todo. Então, ele vai mostrar que Dom Quixote ele vai narrar 3 expedições. Né? Então, para quem conhece o livro é dividido em 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2. O volume 1 vai mostrar 2 expedições do Dom Quixote e o volume 2 vai mostrar a terceira expedição. E o Fogler vai dizer que essas 3 expedições são experiências da segunda realidade. Né? E que cada uma delas descreve o que ele chama de tensão entre a primeira e a segunda realidade. A primeira expedição, que é bem curta, está nos 6 primeiros capítulos do livro, é quando o Dom Quixote, com uma ideia de justiça na mente, né, aquela coisa da novela de cavalaria, ele parte em busca de aventuras e para se sagrar um cavaleiro. Ele chega numa taverna e na taverna o pessoal resolve brincar com ele, finge que ele realmente é um cavaleiro e tal, faz a consagração dele e ele retorna para casa. Então é uma primeira expedição de sucesso que ele retorna como cavaleiro. A segunda expedição já é mais complicada, porque agora ele tem uma presença fundamental que é o Sancho Panza. E o que é o Sancho Panza? O Sancho Panza é aquela personagem que vive na primeira realidade, ele vê o mundo como ele realmente é. E com isso ele estabelece uma conversação constante com Dom Quixote, que vive na segunda realidade. E um grande exemplo disso é a questão dos moinhos de vento. Então, para quem não lembra, o Dom Quixote, na história, ele vê o moinho de vento como se fossem gigantes e parte em ataque a eles, enquanto o Sancho Panza está vendo o moinho de vento. E aqui se estabelece a questão da conversação e a primeira solução. Porque quando tem uma conversação entre quem está na primeira realidade e quem está na segunda realidade, em princípio eles precisam de uma forma que essas realidades possam se comunicar. E isso vai acontecer através da mágica, através do feitiço, através do truque. Então que truque é esse? Dom Quixote vai dizer que apareceu um mágico, por exemplo, e transformou os gigantes em moinhos de vento, no momento que ele atacava. Então, ou seja, porque quando ele ataca, ele realmente encontra moinhos de vento. E, ou seja, a razão estaria com Sancho Panza, mas ele entra o truque de mágica. Não, realmente agora são moinhos de vento, porque um grande mágico transformou os moinhos em, né, em gigantes. Então é interessante também
é que o próprio Sancho Panza ele começa aos pouquinhos a aceitar essas explicações de magia. Então ele mostra nesse fenômeno dessa tensão que aquele que vive na primeira realidade e começa a fazer concessões para a segunda realidade, ele começa a entrar nesse reino da segunda realidade. E gradualmente realmente se torna um campeiro de viagem nessa segunda realidade. E o segundo volume do livro, né, é o que vai tratar da terceira expedição, essa mais complexa. Porque nessa terceira expedição, que se passa anos depois da segunda, Dom Quixote e Sancho Panza já se tornaram conhecidos na Espanha, dentro da história. Então, assim, as pessoas já sabem quem é aquele maluco que fica por ali como um cavaleiro andante. E ele chega num reino, né, onde um duque e uma duquesa, que são membros da aristocracia espanhola, resolvem brincar com aquilo. Né, resolvem fingir que acreditam no Dom Quixote e que ele é uma pessoa famosa. Então aqui aparece um conceito que o Fugling vai trazer de Pascal, que é o divertissement, que podemos chamar assim de distração. Tá? A distração da primeira realidade. Porque aqui nós temos o fenômeno de uma classe social, nesse caso aqui a aristocracia, né, que está entediada com a primeira realidade e acha muito mais divertido viver a aventura daquela segunda realidade. Então aqui o resumo que o Fugling faz. Aqui já tendes toda uma série de diferenciações de comportamento com relação ao problema da primeira e da segunda realidade. Primeiro, o homem que geralmente imagina uma segunda realidade vive nela, como Don Quixote, é a primeira expedição. Então, o homem que acredita naquela segunda realidade. Segundo, o que se associa e, sob certas circunstâncias, é empurrado para a segunda realidade entrando nela, como Sancho Panza. Mas para isso ele precisa da ajuda de encantadores. Então é toda a história da segunda expedição. É o Sancho Panza fazendo concessões da segunda realidade. E então, agora vamos à terceira, né? E então tendes um intelectual que está enfadado com a situação e pronto para continuar com ideias, servidas a eles, que não estão de acordo com a primeira realidade, porque isso é muito mais estimulante do que seu trabalho diário. Então vejam, uma classe social como no século XX vai aparecer os intelectuais, eles mergulham na segunda porque é muito mais divertido. Aí o Franklin retoma aqui um diálogo fundamental entre Dom Quixote e o Cônego. Então, quando o Dom Quixote volta da segunda expedição, a segunda expedição termina meio num fracasso. Ele volta capturado dentro de uma gaiola, como um maluco. E o Cônego ele tenta chamar ele para a realidade, dizendo que aquilo tudo era uma mentira, que não era possível, aquele negócio todo. Né? Como é que você foi acreditar nisso? Ele fala aquilo tudo. E o Dom Quixote fala com ele. Né? E o Dom Quixote começa a dizer, pô, parece até que você acredita que isso não é verdade. E o Cônego diz, não, não é verdade. Que é a questão das novelas de cavalaria, aquilo tudo. Pois eu, replicou Dom Quixote, sustento que quem não tem juízo e quem vai encantado é vossa mercê, pois desatou a dizer tantas blasfêmias quanto uma coisa tão bem acolhida no mundo e tida por tão verdadeiro que aquele que a negasse, como vossa mercê a nega, merecia mesmo a pena que vossa mercê disse que dá aos livros. Então aqui aparece um argumento interessantíssimo, que é o argumento da maioria. Então se uma parvoíce qualquer, é o termo que o Fagrin usa, se torna socialmente dominante, a ponto da maior parte das pessoas acreditarem, aquele que se coloca numa posição contrária é um bufão que merece ser castigado. Então o fato da maioria acreditar, digamos assim, é o selo de qualidade que aquilo é a verdade socialmente dominante. E ele continua, Dom Quixote, dizendo que os livros de cavalaria tinham sido impressos com a licença dos reis e com a aprovação daqueles que os enviam. Então ele introduz aqui também um argumento de autoridade. Além daquela parvoíce ser socialmente dominante, ou seja, a maioria das pessoas acreditarem, ela ainda estava chancelada pela autoridade do rei. Então Fagin vai dizer que essas duas condições é a condição do regime totalitário. Né? De alguma coisa se tornar verdade só porque a maioria acredita e ter uma chancela de autoridade. Então essa é a condição para você ter um regime totalitário e se você se coloca contra isso, você é um pária. Você simplesmente é um pária.
Então ele vai continuar narrando aqui nesse capítulo, né, episódios do livro Don Quixote, mas mais ou menos aí nessa mesma vibe, digamos assim, né? Aí ele lembra também o episódio em que o Don Quixote, na terceira expedição, ele desce ao morro lá dos Montesinos e vê coisas tão fantásticas que aí fica claro que conscientemente o Don Quixote está inventando. Então esse é um ponto fundamental em que a pessoa começa conscientemente a mentir. Até um certo ponto, Don Quixote acreditava que estava naquela história, naquela fantasia dele. Mas há um momento no livro, e ele mostra isso, em que o próprio Don Quixote começa conscientemente a mentir, né, e começa a negociar essas mentiras com o Sancho Panza. O Furling aí vai tocar mais algumas partes de intelectuais mais recentes, né, na época, né, da Alemanha, como Dörrider, como o Musil, como Krauss, tratando dessa questão que a segunda realidade implica também numa perda da capacidade da linguagem, a linguagem não consegue mais expressar, né? E o Dörrider ele vai acabar chegando em duas ideias, né, em dois romances dele, que vai dizer o seguinte: primeiro, a noção de segunda realidade. A construção de uma segunda realidade vem do desejo de ter o além nessa vida. Então você quer que o paraíso seja encontrado por aqui. Então você encontra uma explicação para esse paraíso poder ser encontrado. Tá? E um segundo ponto que ele bota: a visão de um mundo é a expressão de uma recusa sistemática de perceber a realidade. Aquele que representa uma visão do mundo está além da discussão racional. A recusa de perceber a realidade não é pura ignorância, mas um desejo deliberado de não compreender. Então não adianta discutir com quem está na segunda realidade, porque ele já tomou uma decisão de não aceitar a realidade tal como ela se apresenta. E acrescentando um pouco Dödeger, o escritor alemão, ele disse que o revolucionário é alguém que quer mudar a situação geral por causa da impossibilidade ou insustentabilidade de sua própria posição. Então ele quer mudar a realidade porque onde ele está é insatisfatório, ele não consegue se aguentar ali. Ou melhor, por causa dos fundamentos da vida em geral. Entretanto, o fato é que uma pessoa que foi incapaz de suportar a si mesmo, como por exemplo Adolf Hitler, ele era incapaz de suportar que ele era um absolutamente fracassado em tudo que ele fazia, né, como pintor, como militar, então tudo foi um desastre. Então uma pessoa que foi incapaz de suportar a si mesmo torna-se um revolucionário. Então são os outros que têm de suportá-lo. E conclui o capítulo falando: se a segunda realidade se tornou dominante numa sociedade, na verdade ainda há formalmente uma comunidade feita de membros dessa sociedade. Então ainda existe uma comunidade. Mas tal sociedade perpetra a mais alta traição da humanidade. Então é uma sociedade que trai a humanidade. E nesse tipo de sociedade, quem quer que não esteja alienado da primeira realidade, ou seja, quem quer que esteja vivendo a primeira realidade, né, pode apenas cometer alta traição. Então você apontar o dedo para a verdade numa sociedade em que a segunda realidade está dominante, você cometeu, obviamente, um ato de traição. Então com isso a gente fecha esse vídeo tratando dessa imagem da segunda realidade. E o próximo vídeo, que será a conclusão desse livro, o Fagner vai tratar da grandeza de Max Weber. Um abraço a todos.